Olá, amigos, companheiros, amigos da Escola da Boa Nova, carinhosamente chamamos É Bom. Então, a todos vocês, um excelente dia, excelentes momentos de reflexão para entendermos o que estamos passando por necessidade nossa, necessidade do nosso progresso moral. E hoje o nosso tema é a marcha do progresso. E quando se fala em progresso, geralmente a gente pensa no progresso material, no progresso intelectual, desprezando muitas vezes, ou na maioria das vezes, o progresso moral, que para o homem é o importante, porque para Deus, nosso Pai, para Jesus, nosso Mestre e Senhor, não vale muito ou quase nada o nosso progresso material e o nosso progresso intelectual, apesar de a gente saber que a doutrina espírita nos diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Mas a gente lembra muito do instruí-vos e corre atrás de um, de um título acadêmico que é bom, necessário, mas que não vem a ser a base principal da nossa existência. E diante de tantos fatos, dolorosos, tristes, muitos chegam a comentar que o homem hoje está bem pior do que já foi antes. Quando abrimos jornal, a televisão, qualquer meio de comunicação, a gente é deparado com notícias infelizes, atos cruéis cometidos por filhos de Deus, fadados à felicidade. E quando vai se ver, se analisar, esses atos são cometidos em prol da apropriação do bem material. A gente vê os assaltos, E nesses atos, a gente repara, nota, percebe o progresso moral nenhum. E a crueldade avança. Mas se percebe, fazendo uma pequena análise, que no decorrer do tempo, dos primórdios até hoje, o homem vem passando por fases e fases. E nessas fases, ele vai adquirindo, queira ou não, um conhecimento, embora tardio, porque não há o esforço pessoal de cada um para entender, para aprender e vivenciar tudo isso que nos eleva moralmente. E se pergunta por quê? Quando a tecnologia avança assustadoramente. Quando a gente percebe que
Vamos para o lado da medicina, que a medicina está avançando assim assustadoramente. Coisas que nunca se pensou que pudesse acontecer e agora a gente vê naturalmente os transplantes, as curas, né? Mas ao mesmo tempo a gente observa que ao lado desse avanço tecnológico, a gente nota os valores morais não avançando paralelamente. E aí se pergunta, é natural, é normal isso? O homem querer deter a marcha do progresso? E a gente passa para o livro dos Espíritos. Esse livro atualíssimo, que fala das nossas questões, das questões atuais. E na pergunta 779, Kardec, com a sua inteligência, faz a seguinte pergunta: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E os espíritos nobres, conhecedores, respondem: o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem no mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Sabemos todos que na evolução espiritual, na evolução de cada um, Kardec, para nos facilitar, nos mostra uma escala espírita, onde se percebe, se nota as classes, as ordens dos espíritos. E a Terra, por ser um planeta ainda de provas e expiações, abriga espíritos imperfeitos nas suas diversas categorias. Cada um a seu tempo, no seu limite. Mas como os espíritos responderam a Kardec e nos respondem hoje, aqueles que já conseguiram avançar um pouco, não pode esquecer os que ainda estão na retaguarda, ajudando-os a progredirem também moralmente. Quando a gente fala progredir moralmente, por se tratar de algo que não é fácil, mas não é mesmo, é um processo lento, paulatino, é o processo evolutivo do homem, do ser, do indivíduo. Mas aquele que já conseguiu dar um passo, 2 passos à frente, não pode pensar em seguir sozinho. Ele tem que lembrar daqueles ou daquele que está lá à espera de uma mão amiga para ajudá-lo a galgar novos conhecimentos e, através desses conhecimentos, ir galgando o progresso moral. E na pergunta 780, Kardec faz o seguinte questionamento: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E mais uma vez os espíritos respondem: é sua consequência.
todavia, não segue sempre imediatamente. E é percebido, é notado isso diariamente. Vemos aí, infelizmente, pessoas que têm um intelecto bem avançado, mais avançado, e a moralidade bem rasteira ainda. Vemos casos de médicos, infelizmente, fazendo atitudes deprimentes, causando uma certa repugnância a todos que passam a conhecer esses fatos. E é o que Kardec diz, deveria andar junto, mas infelizmente não anda. E na pergunta 781, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Os espíritos respondem com muita propriedade, não, mas o de entravar algumas vezes. E Kardec, pai, não se contentava para o nosso bem hoje. Kardec não se contentava, perguntava sempre mais. E ele pergunta: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. E esse castigará aqui é a linguagem, a tradução, porque sabemos todos que Deus não castiga, que Deus nos dá oportunidades através da lei de amor para repararmos todo o mal cometido. Mas vamos em frente. Quando dizem, pobres seres que Deus castigará, eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. E Kardec nos dá uma nota que diz: o progresso, sendo uma condição de natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. E tudo isso, por isso que dizemos que o livro dos Espíritos é o livro da atualidade. Pode passar o tempo que passar, ele vai estar sempre muito bem atualizado. E nesse trecho, nessa nota que Kardec coloca, pode-se notar que o homem, por mais que ele tente, com suas leis absurdas, ele jamais deterá aquilo que foi projetado, organizado pela mente divina. Daí percebemos que o mal, por maior que ele esteja, por maior que ele se apresente, jamais ele vencerá o bem. Jamais, porque
O mal é obra dos espíritos inferiores e o bem é obra da divindade maior, da supremacia infinita. E na pergunta 782, Kardec faz o questionamento: não há homens que entravam o progresso de boa-fé, crendo favorecê-lo, porque o veem sobre seu ponto de vista e, frequentemente, ele não está? E os espíritos respondem: pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. A pergunta de Kardec diz se o homem, até com boa fé, não tenta impedir o progresso. E com isso, se ele não consegue, quando eles dizem, faz a comparação da pedra sob a roda de uma viatura. Pode até o carro, a viatura, o veículo, enguiçar, mas não impede a sua marcha. E Kardec, mais uma vez, nos dá uma nota. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Isso, desculpe, ainda é resposta dos espíritos nobres. Quando Deus, bondade infinita, que nos criou para a felicidade, somos fadados ao bem e à felicidade. Infelizmente, procuramos a porta larga, achamos a estreita muito difícil de passar, de atravessar, e procuramos a porta das vantagens, que nos leva a uma derrocada, podemos falar assim, porque sabemos que todo ato gera uma consequência. Tudo de errado que fizermos, teremos que assumir as consequências. E Kardec, agora é Kardec que nos dá uma nota dizendo: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos de repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. E se vê o progresso, querendo ou não, o homem tem que progredir. É lei moral, é lei natural, é lei divina. Podemos errar séculos, encarnações, tantas forem, mas teremos que retornar. E geralmente retornamos através da dor, daquela dor cruciante, que muitas vezes não entendemos o porquê, mas sabemos que é necessário
ao nosso progresso moral, ao nosso progresso espiritual. Porque também sabemos que só se progride espiritualmente quando se progride moralmente. E a gente vai ver mais adiante quais são os entraves morais que nos levam a esse sofrimento. Na pergunta 784, a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Foi o que eu falei no início. Estamos a ver tanta crueldade. Se não tivermos uma segurança, uma fé, uma certeza, fazemos essa pergunta. Será que não está avançando em vez de ser reduzida? E os espíritos carinhosamente respondem: enganas-te, observa bem o conjunto e verá que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e o que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. E diante dessa resposta, a gente parte para o princípio de que a gente só tem noção da luz quando ficamos na escuridão. Hoje, se a gente percebe que a crueldade, a maldade já está de tamanho alvitre, é porque já estamos conhecendo o bem, já estamos vivenciando o bem. E vivenciando essa virtude, nós devemos espalhar, não ter medo, não ter vergonha de praticar o bem. E praticar o bem não é só que é muito válida a caridade material. Devemos exercer sempre a caridade moral. E a caridade moral consiste em saber ouvir, em saber falar na hora certa, não sair atropelando com a nossa verdade. É algo também que nos atrela muito ainda à imperfeição, é querer que todos sejam iguais ao que achamos que somos modelo da verdade, de tudo de muito bom. Isso faz parte ainda da nossa inferioridade. E na pergunta 785, qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividades, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico e que do mal mesmo pode surgir o bem.
Mas esses estados de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Pratiquemos o bem sem olhar a quem. O bem é uma dimensão muito grande, abrange muita coisa. E o nosso recado, a nossa reflexão de hoje possa servir para quem está falando, com dois ouvidos próximos, e para quem também escutar. Que escute com atenção e que procure, nas leituras edificantes, vivenciar o bem maior. A partir do agradecimento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade benfeitora. E daqui vai a nossa gratidão a toda a equipe espiritual da Escola da Boa Nova, ao seu fundador e a todos que lá trabalharam e trabalham incessantemente para que possamos desempenhar, vivenciar algo de muito bom, não só para o outro, mas principalmente para nós mesmos. A nossa gratidão pela oportunidade e votos de uma vida feliz. Que Deus nos abençoe agora e sempre. E até a próxima.